Irmãos, nós vamos dar continuidade à série de meditações nos 10 Mandamentos. Hoje vamos ver o segundo. E a idolatria, e os irmãos sabem, eu sei que veem isso e sabem disso também, é algo presente na vida do homem desde sempre. Já quando a serpente tentou a Eva e depois Adão também caiu no mesmo erro, a tentativa era essa de, olha, há mais alguma coisa, né? Não é só Deus, há mais alguma coisa que vocês podem fazer sem necessariamente precisarem da ajuda de Deus. E os ídolos têm feito parte da vida do homem. Eu ouvi que, segundo algumas estatísticas, eu achei um exagero, mas como é um país enorme, mas só na Índia existem cerca de 300 milhões de ídolos diferentes. Não sei como é que eles contaram tanto ídolo, mas imagino que num país com uma população tão grande é possível, e nós sabemos que a Índia é um país tremendamente idólatra. Às vezes eu vejo coisas em vídeos que me impressionam mesmo, como é que a idolatria chega a um ponto das pessoas se tornarem quase como os animais. Mas a idolatria faz parte da sociedade e as pessoas buscam e criam os seus próprios ídolos. Mas a palavra de Deus diz que não é só isso. E nós falámos a semana passada que Deus, quando libertou o povo de Israel do Egito, eles não vieram somente eles com os seus animais, diz a palavra de Deus que eram cerca de 630 mil homens, mais mulheres, mais crianças, mais alguns povos que tinham algum contacto ou alguma admiração pelo povo judeu que também vieram com eles, mais os animais. Calcula-se que seriam entre 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, e nós sabemos que infelizmente não foi só isso que saiu do Egito. Eles carregaram também alguns dos ídolos, aquela idolatria que já tinha começado a entrar na sociedade judia de então, e eles carregaram isso e manifestaram isso muito rapidamente lá no deserto. E nós sabemos como Deus trata de forma séria tudo aquilo que ocupa o seu lugar em nossas vidas. Mas o que é certo é que nós lutamos com isso todos os dias. O diabo, não só a nossa carne, mas o diabo e o mundo sempre tenta nos distrair para outras coisas e não para o Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, vamos ver aqui se isto está a funcionar. Ok. Vamos então ao segundo, Êxodo 20, capítulo 20, versículos 4 a 6, onde Deus diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Irmãos, nós vamos ver algumas diferenças entre o primeiro e o segundo mandamento. No primeiro mandamento, nós vemos que o primeiro mandamento diz-nos a quem nós devemos adorar. E o segundo mandamento diz-nos como adorar a Deus. O primeiro mandamento proíbe deuses falsos. O segundo mandamento proíbe a adoração falsa. E o primeiro mandamento apresenta o Deus verdadeiro, e o segundo mandamento exige a adoração verdadeira. Então Deus não só diz, eu sou o único Deus, eu sou o Senhor, teu Deus, mas Deus diz, eu sou digno de toda a adoração e não terás outros deuses diante de mim. Talvez uma das causas que traz maior ansiedade ao nosso coração é exatamente essa, de quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor, ou porque achamos que, desta vez, olha, eu acho que eu consigo sozinho. Eu estou com muita pressa de vir uma resposta. Quando nós tentamos, através dos nossos próprios esforços, fazer aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, nós estamos
até nos idolatrando a nós mesmos, dizendo, não, eu sou capaz, vamos lá, eu consigo. E muitas vezes isso traz uma ansiedade desnecessária ao nosso coração. Quando Deus permite situações difíceis e nós queremos acelerar a saída ou escape, nós estamos indo atrás de outras coisas. E Deus diz, sou eu, olha para mim, confia em mim. Não terás outros deuses diante de ti. Deus, somente Ele é digno de receber toda a nossa adoração. E a pergunta talvez que eu faria é como é que está o nosso coração hoje? Eu vinha no caminho ouvindo uma meditação sobre este tema e eu vinha olhando para dentro de mim mesmo e dizer, Deus, como eu às vezes, sabendo aquilo que o Senhor pede de mim, eu continuo indo na direção contrária. Sabendo que o Senhor confia a eu olhar para Ti, a adorar o Senhor, a servir o Senhor, eu se me distrai por um pouco, eu já estou a olhar para outra coisa, já estou a colocar a minha confiança. Sim, agora eu vou conseguir porque eu tenho isto e eu tenho aquilo e conheço este amigo. Então é muito fácil, irmãos, nós desviarmos os nossos olhos do Senhor. O Salmo 115, versículos 1 a 8, que eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Irmãos, isto é uma advertência séria à idolatria. E nós sabemos porque vivemos num país idólatra, carregado de imagens por todos os lados. As pessoas olham, eu já vi tentativas de fazer desenhos sobre Deus, né? Não sei se os irmãos já viram aquele senhor de barbas no meio das nuvens, com o dedo a apontar para baixo. Imaginam coisas e a palavra de Deus diz que não é assim. Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Deus é o Deus que se manifesta em tudo, aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, e a sua manifestação maior está na vida daqueles seres que Ele criou à sua imagem e semelhança, que somos nós. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos ter a visão correta de Deus. Deus é Espírito. Então, as pessoas às vezes, e certamente vocês já encontraram pessoas que falaram com vocês sobre isso, prova-me que Deus existe. Onde é que está Deus? Eu nunca vi Deus. Isso é uma tentativa de se escapar, e nós vimos isso semana passada, do facto de que todas as pessoas têm essa consciência sobre Deus. Onde é que está Deus? Eu não vejo. Então, a única coisa que nós podemos dizer para essas pessoas que não têm o Espírito de Deus nas suas vidas e não conseguem entender essas coisas pela fé, é Deus está presente na sua criação. Deus criou todas as coisas. Quer a pessoa diga que crê ou não, eu creio nisso. E mais, Deus está presente na minha vida. Deus cuida da minha vida. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, João 4:24, né? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Graças a Deus que eu estou a falar com irmãos e irmãs que eu sei que não têm lá em casa uma estátua, né? E vão-se lá prostrar, como muitos fazem, infelizmente, na sua ignorância. Até são pessoas sinceras. Eu conheci algumas pessoas assim, que alguns têm lá aqueles altares, aquelas velas, e eles ajoelham-se e eles são sinceros. Mas eles estão se prostrando perante coisas que não podem fazer nada por eles. Mas eles creem que sim. E muitas vezes eu ouço testemunhos, certamente os irmãos já ouviram, de pessoas até nessa situação que houve agora dos incêndios. Eu clamei à Senhora de Fátima, foi ela que me valeu. E vão a Fátima agradecer e fazem promessas. As pessoas vivem cegas perante isso. E nós olhamos e o nosso coração se entristece. Nós sabemos que elas estão no erro. Nós oramos para que o Senhor os liberte. Mas, irmãos, não é verdade que às vezes nós não temos esse tipo de altar em casa, mas temos outros altares na nossa vida que desviam a nossa atenção de Deus. E nós pensamos, se não fosse isto, eu não tinha conseguido fazer, né? É Deus quem opera tudo em todos.
Em segundo lugar, há um só Deus. Sou Deus zeloso. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua soberania com ninguém. Deus é único. Deus é um Deus zeloso. Quando nós lemos a sua palavra, irmãos, nós não estamos a ler um livro qualquer. A sua palavra trata, não só fala do amor de Deus, mas fala de muitos outros temas que nós temos que considerar com muita atenção. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, colherá, né? E às vezes nós pensamos, isso é para os crentes, isso é para nós. Se nós estamos vivendo a nossa vida em obediência ao Senhor, nós vamos colher os resultados disso. Se nós estamos vivendo uma vida alheia àquilo que é o propósito de Deus para nós vamos colher as consequências disso. Então Deus é um Deus zeloso. Isaías 40, 25 diz: a quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Deus diz: me mostrem, há alguém semelhante a mim? Vocês conseguem ver alguém semelhante a mim? Não há. Deus é Deus. Irmãos, no mundo louco em que nós estamos a viver, onde as pessoas estão temerosas com o dia de amanhã, em todos os aspectos, nós queremos num Deus que tem o controle absoluto sobre nós e sobre tudo e sobre todos. Já tenho falado isto aqui muitas vezes, mas eu não vou cansar de falar. E esse Deus, irmãos, mesmo que Ele permita que nós passemos por uma guerra ou por uma situação muito difícil na nossa geração, mesmo que Ele permita que nós venhamos a perder a nossa própria vida, como tantos irmãos têm perdido a sua vida nesses países em guerra e noutras situações, Deus é Deus. Ele já sabe de tudo isso. Mas Ele diz, vocês vão estar comigo. Vivam a vossa vida. Sejam corajosos. Testemunhem da vossa fé. Eu estou cuidando. Eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. E a questão é Deus ou deuses, né? Deus ou deuses. Irmãos, eu falo sobre a minha vida, não que a minha vida seja, o que é que eu diria, não é um exemplo para todos, eu procuro que seja um exemplo, mas certamente não tem sido, mas pela experiência que eu tenho vivido. E a minha luta é sempre nesta área. Berto, é Deus ou são os teus deuses? É tudo permitindo que Deus faça a obra ou tu tentando através dos teus deusezinhos, né, fazendo essa mesma obra? Alguns dos principais ídolos escondidos nos corações, nós mesmos, né? O homem é, por natureza, egoísta. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Esse tem sido o pecado do homem, né? Não, nós conseguimos. Não, nós somos capazes. Não, pode deixar, né? Nós mesmos. Porque haverá muitos homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Amantes de si mesmo. Irmãos, nós nos amamos a nós mesmos. E nós gostamos de satisfazer aquilo que são os desejos da nossa carne, no sentido de, eu consigo, eu chego lá, eu vou conquistar isto, eu vou conseguir aquilo. E nós, por vezes, desgastamos a nossa vida atrás de coisas inúteis. E quando chegamos na minha idade, na idade do Paulo, ou dos que estamos aqui mais velhos, nós olhamos para trás e dizemos: olha, podia ter aproveitado a minha vida melhor neste ou neste aspecto. Olha, preocupei-me demasiado com isto e afinal aquilo que eu achava que era um grande problema não era um problema assim tão grande. Olha, corri atrás disto e afinal perdi o meu tempo. Irmãos, a nossa vida é feita de percalços, mas o pior de tudo isto é que o ser humano, ele se ama. Ele procura se satisfazer de todas as formas. Por isso tantos tiram a sua própria vida, porque chegam no limite daquilo que buscavam, que era a paz, que era a felicidade, que era a realização, e no fim cometem suicídio. Porquê? Porque correm atrás de coisas sem significado e que não podem preencher o vazio do seu coração. E aqui dá essa lista de tantas coisas, né? Avareza, presunção, soberbos, blasfemo e por aí fora. Filipenses 3,19 diz: o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E quando Deus diz que nós não devemos nos curvar perante outros deuses, Deus sabe que nós corremos esse perigo. Que isso é uma luta que nós travamos na nossa vida. E que nós precisamos vigiar.
para ver se realmente nós confiamos que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus sabe todas as coisas e que se nós buscarmos conhecê-lo e obedecer-lhe, Ele vai nos tornar pessoas, conforme diz lá em Romanos, que vamos ter uma vida não isenta de problemas, mas uma vida feliz, realizada, porque sabemos que estamos dentro do propósito de Deus. E mesmo que surjam dificuldades ou problemas, Deus cuida de nós. A riqueza, né? E deixa-me dizer-lhe aqui que este não é só um problema dos ricos, também é um problema dos pobres, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A riqueza é tudo aquilo que nós queremos segurar na nossa mão, não é? Não, isto é meu. Pode ser 1 milhão, pode ser 100 euros. Não, isto é meu. Isto aqui eu não vou dividir com ninguém. Isto é a minha segurança, não é? Isto é o meu dia de amanhã. Irmãos, e tem outras coisas aqui, né? Então, o que é que Paulo estava dizendo? Não errem, não errem. Porque as pessoas que agem assim são pessoas que não conhecem Deus. Então, se você está no número está nesta lista, você precisa sondar o seu coração para ver se você realmente está em Deus. Se você é um filho de Deus. Ou se você simplesmente tem uma crença, como tantos outros, né? O diabo também crê que Deus existe. E ele teme-o, né? Ele sabe que está condenado por ele. Então, dizer que crê em Deus pode significar muito, pode não significar nada. Então, Paulo advertia, e nós sabíamos que a idolatria já era um problema muito grave na sociedade de então, não só nos Coríntios, mas em outros lugares, em Éfeso e outros lugares que ele visitou, né? Havia até o Deus desconhecido. Eles chegaram ao ponto de dizer, olha, a gente tem tantos deuses, mas talvez há um que a gente nem conhece. Vamos fazer um ao Deus desconhecido também. Vamos nos prostrar lá perante Ele. Então, irmãos, a palavra de Deus, e Paulo estava dizendo aqui através da direção do Espírito Santo, não errem. Não errem. Não sejam como o mundo. Mostrem a diferença. Irmãos, nós vivemos num mundo assim, de devassidão, de idolatria, de adultério, os movimentos LGBT, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Irmãos, nós lutamos para ser diferentes e para mostrar a diferença. Eu muitas vezes estou a falar já tenho falado ao longo destes anos, mais no contexto de pessoas não crentes lá no lar, e já uma vez ou outra assistiu eu dizia alguma coisa e a pessoa, mas é verdade mesmo? Tipo, você não está a mentir, não é? Porque as pessoas já se habituaram, mas é isso? Sim, é isso. De certeza, é verdade mesmo? É verdade, eu estou a dizer que é porque é. Então, irmãos, o mundo vive na mentira. As pessoas vivem ignorando os males que estão atingindo a sociedade de forma tão dramática e tão drástica. Nós temos que mostrar a diferença. Porque se nós não mostramos a diferença, nós estamos nos prostrando perante os ídolos deste mundo. Perante aquilo que é o sistema de governo controlado por Satanás, o nosso inimigo. Debaixo da permissão de Deus, sim, mas ele tem o controle sobre essas coisas. A família. Isso parece quase uma heresia, não é? Como a família? Família. O Senhor lá em Mateus capítulo 10, versículo 37 disse o quê? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Irmãos, nós sabemos, irmãos sabem isso, e nós já falámos muito sobre isso. Deus deve ter a primazia do nosso amor. Porquê? Porque isso vai afetar todos os nossos relacionamentos. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós amamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais. Porque Deus coloca esse amor incondicional no nosso coração. Um amor que suporta tudo. Mesmo às vezes quando somos injustiçados, quando as coisas não correm bem. Então, irmãos, a ordem está certa. Mas às vezes nós trocamos essa ordem também. Deus deve ter a primazia em nossa vida. Porquê? Porque a família pode se tornar um ídolo para nós também. Que impede esse amor que a Deus é devido e essa entrega ao Senhor. E essa busca por uma vida que agrada o Senhor. Então, Jesus dizia, confrontando as pessoas da época que o ouviram, dizendo, olha, você tem que me amar.
porque isso vai afetar a sua vida na sua totalidade. Os prazeres, não é? Eu cortei os Timóteos todos. A 2 Timóteo 3, a final do capítulo 4, diz: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós vivemos, a sociedade apela e chama a nossa atenção de todas as formas. Nós, irmãos, eu e o Paulo, desculpa estar a usar o Paulo, né? Mas nós, quando éramos jovens, nós achávamos que isto está a evoluir e tal, isto vai facilitar a vida de toda a gente. Depois, quando surgiram os computadores, nós, agora é que vai ser. Mas nós nunca vivemos tão intensamente a vida, não nos deixando tempo para outras coisas que quando eu era jovem, antigamente, né? Nós tínhamos tempo para ficar sentados numa esquina de um passeio a conversar e fazíamos tantas coisas que hoje são quase impossíveis de fazer porque o mundo capta a nossa atenção e nós vivemos numa total dependência dessas coisas que se transformaram ou que se podem transformar em ídolos na nossa própria vida. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será que nós temos sido assim, irmãos? Eu confesso que é uma grande luta que eu travo todos os dias na minha vida. Ainda hoje, com 68 anos, né? Meio século de conversão, desde que o Senhor me salvou, é uma luta diária. Ter tempo com Deus, orar, fazer a minha devocional, parar durante o dia, pensar, falar com Deus, é uma luta. Porque parece que há 1000 vozes, né? Gritando ao meu ouvido: olha isto, aquilo, não esquece aquilo, faz aquilo, vai ali, não sei. Né? Irmãos, mais deleites. Em terceiro lugar, Deus zeloso. Veja o aviso severo que nós lemos. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Já falámos há um pouquinho atrás sobre isso. Eu tenho zelo naquilo que eu digo e em quem eu sou. Eu não brinco com isso. E não permito que vocês brinquem com isso. Que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, nós sabemos que mesmo por muito mau testemunho que um pai ou uma mãe possam ter e podem até deixar marcas na vida dos seus filhos, e eles podem se converter e ter as suas vidas transformadas. Mas o que a palavra de Deus diz é: olha, os vossos filhos, eles olham para vocês e eles vão vos imitar. E isso pode passar de geração em geração. Então, se vocês me obedecerem, se vocês viverem vidas me buscando, me conhecendo, isso vai se refletir nos vossos filhos. E vai se refletir nos vossos netos e nos vossos bisnetos e por aí fora. Irmãos, nós somos resultado da fidelidade de homens e mulheres de Deus lá atrás. E até de familiares nossos. Eu não esqueço o testemunho da minha mãe, o seu esforço por nos conduzir às reuniões da igreja. Ainda não era crente, mas a sua fidelidade. E eu tenho procurado transmitir isso aos meus netos. Procurei transmitir isso aos meus filhos e agora aos meus netos. E eles são abençoados porque nós fomos abençoados e dizemos para eles: olha, é a melhor decisão, olha, busca o Senhor, conhece o Senhor. E é uma herança, né? O que é que o Senhor diz? Ele não só diz que Ele exerce justiça na vida daqueles que não cumprem com aquilo que Ele diz, mas Ele diz que faz misericórdia em milhares, faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. É a promessa de Deus. Olha, eu vou te abençoar. Irmãos, como nós às vezes cremos nisso, não é? Será? Não é? Às vezes teremos irmãos nossos fiéis ao Senhor que sofrem. E nós dizemos: está a ver? Olha, estou fiel ao Senhor e olha onde é que Ele está. Irmãos, mais uma vez, isso não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Não tem nada a ver com a misericórdia de Deus. Nós estamos num corpo humano que está se autodestruindo todos os dias. É parte da nossa humanidade. Não pense que vai ser diferente, né? Mas isso não tira nada daquilo que é a misericórdia de Deus em nossas vidas. O ato maior da misericórdia de Deus na minha vida é que Ele diz: Berto, um dia tu vais estar no céu comigo. Então olha para lá. Aqui continua a luta. Se eu tiver mais anos de vida, vais ficar cada vez mais velho. Qualquer dia vais andar com uma rosindinha, ou com 2 muletas, ou com um andarilho. Mas não termina aqui. Aguenta firme. Eu terminaria, estamos com um tempo bom, com Romanos 11, 33 a 36, né? Quando Paulo, mais uma vez, nós já lemos tanto esta passagem, mas Paulo, mais uma vez, exprime a sua gratidão, a sua admiração
por esse Deus que realizou tantas coisas na sua vida e que tem realizado tantas coisas na vida de cada um de nós e continua a operar milagres na vida de tantos que outrora foram idólatras, que outrora adoraram, se prostraram perante ídolos, mas que foram resgatados pelo sangue de Cristo. E ele dizia a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, eu terminaria com um desafio para o meu próprio coração. Hoje, quando formos para casa, ou quando chegarmos em casa, vamos nos colocar diante de Deus e vamos dizer, Senhor, mostra o que é que na minha vida ainda pode impedir que o Senhor receba total adoração de mim. Que o Senhor realmente seja o único Deus vivo e verdadeiro que eu adoro e que está acima de todas as outras coisas. E ajuda-me, porque nós sabemos que é uma luta, irmãos, mas o mesmo Deus que diz faz, Ele diz, eu te dou o poder para fazer, eu te capacito para fazer. Então depende também de cada um de nós o querer ou não que Deus realize essa obra em nós. Que o Senhor a todos abençoe.